Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Nova York, no coração de um bairro onde os arranha-céus tocam as nuvens, fica o Grand Central Diner, um restaurante famoso por sua clientela rica e exigente. Todas as noites, os garçons se movem entre as mesas como equilibristas, temendo tanto os erros quanto os olhares dos clientes ricos e arrogantes. Tasha Reynolds, de 26 anos, trabalhava ali há 4 anos. Vinda de um bairro operário, aprendeu desde cedo a se virar sozinha, a sorrir mesmo quando a vida parecia injusta. Tasha amava seu trabalho apesar das dificuldades, mas naquela noite, pressentiu que algo inesperado estava prestes a acontecer. Na mesa de canto, um homem de terno impecável, Marcus Whitman, inspecionava seu jantar com um ar de desdém. Marcus era um bilionário famoso por seus negócios e por sua arrogância. Seus funcionários o temiam, seus amigos o admiravam e seus inimigos o odiavam. Naquela noite, ele parecia particularmente irritado, fervendo por dentro por causa de um detalhe trivial: seu bife. Tasha aproximou-se com a bandeja, tentando manter a voz suave e profissional. Boa noite, Sr. Whitman. Sua refeição será perfeita, eu garanto. Mas Marcus não viu nem cortesia nem esforço. Viu apenas a cor da pele dela e sua condição de mera garçonete. Com um gesto desdenhoso, fez um comentário humilhante, em voz alta o suficiente para que os outros clientes ouvissem. Naquele exato momento, Tasha sentiu uma mistura de vergonha, raiva e resiliência crescendo dentro dela. Ela sabia que precisava manter a calma, mas algo no olhar de Marcus despertou uma determinação silenciosa. Aquilo não era apenas um jantar desastroso, era o início de um confronto que mudaria suas vidas para sempre. Naquela noite, naquele restaurante luxuoso, o destino preparava-se para lhe reservar uma surpresa. O Grand Central Diner estava imerso em uma atmosfera tranquila, com iluminação tênue que fazia os talheres de prata brilharem. Os clientes conversavam em voz baixa, saboreando a mais refinada culinária nova-iorquina. Em meio a esse ambiente elegante, Tasha Reynolds se esforçava para manter um sorriso. Tasha havia aprendido a suportar olhares de desprezo, sarcasmo e ordens abruptas. Mas nada a preparara para Marcus Whitman. Naquela noite Marcus parecia particularmente irritado. Ele havia pedido um bife e, segundo ele, não estava perfeito. Com licença, Tasha começou, aproximando-se. Com licença. Marcus interrompeu, sua voz fria ecoando pela sala. Você chama isso de bife? Parece que você queimou meu pedido de propósito. O coração de Tasha afundou. Ela sentiu os olhares de vários clientes sobre si. Sem tremer, ela respondeu. Sinto muito, Sr. Whitman. Vou pedir à cozinha que prepare um novo bife para o senhor imediatamente. Mas Marcus não estava satisfeito. Ele elevou a voz, alto o suficiente para que todos os clientes ao redor ouvissem. Sinceramente, você deveria reconsiderar sua escolha de carreira. Atender clientes como eu parece estar além das suas capacidades. As palavras eram como adagas. Tasha sentiu a vergonha atravessá-la, mas cerrou os dentes. Sabia que um acesso de raiva só pioraria as coisas. Mesmo assim, algo dentro dela se recusava a ser esmagado. Enquanto ela se afastava em direção à cozinha, Marcus não conseguiu evitar observá-la. Havia certeza em seu olhar, ele achava que tinha vencido. Mas ele não sabia que Tasha possuía um orgulho e uma inteligência que o dinheiro não podia comprar. Na cozinha, Tasha explicou o problema ao chefe com calma. Ela não falou de Marcus com amargura, mas com precisão e profissionalismo. Cada gesto seu revelava sua determinação silenciosa. Ela não se deixaria humilhar. Poucos minutos depois, ela voltou com o bife perfeitamente preparado. Colocou o prato na frente de Marcus, ainda tentando manter a calma. Aqui está, Sr. Whitman. Desejo-lhe um excelente jantar. Marcus olhou para ela, surpreso. Não estava acostumado a que alguém respondesse à sua arrogância com tanta compostura. Abriu a boca para fazer outro comentário, mas algo na confiança de Tasha o fez hesitar. Naquela noite, um pequeno gesto, um sorriso profissional, um olhar direto, marcou o início de um confronto silencioso. Marcus pensou que estava no controle, mas acabará de conhecer alguém que não recuaria. E o que ele não sabia era que aquela garçonete estava prestes a surpreendê-lo da maneira mais inesperada. Após o incidente com o bife, Marcus Whitman pensou que a noite seria rapidamente esquecida. Mas ele não pôde deixar de notar Tasha Reynolds. Ele achou que a havia humilhado, mas sentiu-se estranhamente incomodado com a reação calma e profissional dela. Tasha, por sua vez, não estava pensando em Marcus. Estava concentrada em seu trabalho, em cada pedido, em cada movimento preciso.
No entanto, sabia que esse tipo de homem jamais esquece uma ofensa, e que às vezes, pessoas arrogantes têm o péssimo hábito de subestimar aqueles que desprezam. Algumas horas depois, quando o restaurante começou a esvaziar, ocorreu um incidente inesperado. Marcos deixou cair a carteira abruptamente e alguns dos seus pertences, cartões de crédito, documentos pessoais, espalharam-se pelo chão. Tasha, passando pela mesa dele para limpar, rapidamente pegou os papéis e entregou-os a ele. Senhor Whitman, o senhor derrubou aquilo. Marcos ergueu o olhar surpreso. Esperava um elogio servil, ou pelo menos um olhar de desdém. Mas Tasha simplesmente o encarou, com um leve sorriso nos lábios. Não era arrogância nem submissão, apenas confiança. Sem pensar duas vezes, Marcos disse: Obrigada, Tasha. Ele pronunciou o nome dela com hesitação, como se estivesse descobrindo pela primeira vez que por trás daquela jovem garçonete havia uma pessoa que não se intimidava facilmente. O que ele não sabia era que Tasha não era apenas uma garçonete. Durante vários anos, ela vinha administrando secretamente um ambicioso projeto empreendedor, uma empresa de planejamento de eventos e consultoria de imagem para clientes de alto padrão. Sua descrição permitiu que ela trabalhasse nos bastidores e ninguém, nem mesmo Marcos, suspeitaria de sua inteligência e capacidade de lidar com situações complexas. Alguns dias depois, Marcos se viu frente a frente com Tasha em um contexto completamente diferente. Em um prestigioso evento beneficente organizado para a elite de Nova York. Ele ficou surpreso ao ver Tasha chegar não como garçonete, mas como coordenadora do evento, elegantemente vestida e falando com confiança aos convidados importantes. Naquele instante, Marcos percebeu que havia subestimado a pessoa que humilhara. E Tasha, com sua calma e compostura, já começara a inverter a dinâmica de poder entre eles. Algumas semanas após o incidente com o bife, Marcos Whitman não conseguia esquecer Tasha Reynolds. Ele não ousava admitir, mas sua memória guardava a imagem daquela garçonete calma e segura de si que se recusará a ser humilhada. O destino os reuniu novamente em um jantar de gala beneficente para empreendedores de Nova York. Desta vez, Tasha não era garçonete. Ela era a coordenadora principal do evento, responsável pela logística, pelos convidados e pela reputação da noite. Seu papel exigia notável autoridade e inteligência. Marcos chegou com um terno impecável, confiante. Pensou que poderia fazer um comentário condescendente ou um elogio forçado, mas assim que viu Tasha, sua confiança vacilou. Ela caminhava com elegância, dando instruções precisas às equipes e conversando com todos os convidados com carisma e segurança. Quando Marcos se aproximou dela, fingindo reconhecê-la. Tasha, que surpresa te ver aqui. Tasha ergueu os olhos com um sorriso educado, porém calculado, nos lábios. Marcos, é ótimo te ver, no evento. Posso te mostrar a sua mesa? Naquele instante, Marcos percebeu que não estava mais no controle. Tasha o conduziu até sua mesa, falando diplomaticamente enquanto demonstrava sutilmente seu domínio sobre a situação. Cada gesto dela lembrava Marcos de sua arrogância passada e da humilhação que tentará lhe infligir. Naquela mesma noite, durante a cerimônia de premiação, o presidente da organização anunciou uma categoria especial para jovem empreendedor com impacto excepcional. Para surpresa de todos, o nome de Tasha Reynolds foi anunciado. Os convidados aplaudiram com entusiasmo quando ela subiu ao palco para receber seu prêmio. Marcos, sentado à mesa, sentiu uma mistura de admiração e vergonha. Ele acabará de perceber que a mulher que desprezara possuía não apenas talento, mas também uma inteligência e uma força de caráter que ele jamais imaginara serem possíveis. Tasha saiu do palco, olhou Marcos diretamente nos olhos e disse, com um sorriso discreto porém marcante: às vezes, aqueles que subestimamos são os que acabam nos surpreendendo mais. Naquele momento, Marcos compreendeu que sua tentativa de humilhação havia falhado. E o que ele sentiu não foi apenas surpresa, foi uma lição de humildade que ele jamais esqueceria. Passaram-se alguns meses desde o baile de gala. A vida de Tasha Reynolds mudou drasticamente. Graças ao seu trabalho árduo e talento, sua empresa de serviços para eventos estava prosperando. Ela agora trabalhava com clientes prestigiosos, era convidada a palestrar em conferências e era reconhecida em toda a cidade por seu profissionalismo e inteligência. Quanto a Marcos Whitman, ele jamais se esquecera daquela noite em que se deparou com a realidade. A garçonete que ele humilhara não só era capaz de se defender, como agora ocupava o cargo mais alto. Sua arrogância fora substituída por uma reflexão silenciosa sobre seus erros. Certa manhã, Marcos recebeu um e-mail inesperado. Era de Tasha. Senhor Whitman, escrevo para convidá-lo a colaborar em um projeto beneficente. Acredito que juntos poderíamos causar um impacto real.
Tasha Reynolds. Marcos hesitou. Sabia que aquele e-mail era uma oportunidade única, mas também uma lembrança de seu passado arrogante. Respirou fundo e respondeu. Obrigada pela oportunidade, Tasha. Seria uma honra trabalhar com você. No dia da reunião, Marcos chegou com humildade. Ele viu Tasha conduzir a reunião com facilidade, organizando os detalhes e inspirando todos os participantes. Desta vez, ele não se sentiu superior, mas sim impressionado. Percebeu que tinha muito a aprender com aquela mulher que ele tentará menosprezar. No final do dia, quando estavam saindo do escritório, Marcos disse sinceramente: Tasha, quero pedir desculpas pelo meu comportamento passado. Você me ensinou uma lição que jamais esquecerei. Tasha sorriu gentilmente sem ressentimento e respondeu: às vezes as lições mais importantes vêm daqueles que pensam que nos subestimam. Mas acredito que todos podem mudar, até você, Marcos. Este foi o início de uma nova dinâmica entre eles. Marcos aprendeu humildade e respeito, enquanto Tasha continuou a subir na vida provando que dignidade, perseverança e inteligência sempre triunfam sobre a arrogância e o dinheiro. O que ele pensava ser uma simples humilhação em um restaurante, na verdade, desencadeou uma série de eventos que transformaram duas vidas para sempre. E Tasha, como sempre, manteve a compostura, o orgulho e a força intactos, tornando-se um exemplo vivo de que a grandeza não se mede pela riqueza, mas sim pela forma como alguém eleva os outros e a si mesmo.